Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Bíblia na Mão, Palavra no Coração. Esse é a nossa primeira semana, primeiro tema. Eu tô mega empolgado para a sequência que vamos ter aqui, toda segunda, quarta e sexta, às 7h47 da manhã. Um vídeo como esse será postado com diversos temas e episódios diferentes para que juntos possamos aprender muito sobre a Palavra de Deus e possamos extrair o máximo aquilo que Deus quer conosco. E o tema da semana é nada mais, nada menos do Deus quer que você prospere. Irmão, eu acredito que esse tema seja um tema muito polêmico nos dias de hoje. Algumas pessoas podem confundir o que é prosperidade e por isso que no nosso primeiro episódio, nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre o perigo da falsa prosperidade. Antes que você entenda sobre a verdadeira prosperidade, você tem que ter noção clara daquilo que não é prosperidade, para que você não seja enganado em algum momento e nem se perca nos seus próprios pensamentos. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Será que toda essa prosperidade esbanjada hoje nas redes vem de Deus? Se eu te disser que existe uma prosperidade enganosa que pode te afastar de Deus, que na verdade não é prosperidade, mas as pessoas pregam como se fosse, mostram como se fosse. Até porque bênção não se resume a riqueza, e nem toda riqueza é sinal de bênção, e muito menos sinal de prosperidade. Riqueza e prosperidade são coisas diferentes, e eu preciso que você entenda esse perigo, que você não pode ser enganado ou se permitir ver uma vida de engano. A palavra prosperidade significa avançar em direção a algo favorável. E na Bíblia essa palavra aparece, em hebraico também, e significa avançar, ser bem-sucedido pelo favor de Deus. Ter um caminho abençoado, prosperar na sua jornada. Existem vários significados para que você entenda, mas eu quero que você grave. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Prosperidade é plenitude. E quando a sua alma está bem, seu espírito está alinhado com Deus, isso transborda para a sua vida material, transborda o suficiente para que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você, porque prosperidade é você entender que você é um canal de Deus para abençoar muitas pessoas e você deve seguir os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. E é por isso que precisamos falar sobre essa falsa prosperidade, porque tem muitas pessoas acumulando bens, acreditando que ao acumular bens, elas estão prósperas, mas na verdade estão vazias de Deus. E nesse primeiro tema, eu quero abordar com você que a falsa prosperidade, ela pode te enganar. E nós vamos para a Bíblia, para utilizar da Bíblia como uma palavra que é bússola inerrante para a nossa vida. Todos os dias que você vê esse vídeo aqui, todos os episódios que você for assistir, pode ter certeza que a Bíblia que vai nos guiar. Você não vai ser guiado pelo meu pensamento, por aquilo que eu acho certo, você vai ser guiado única e exclusivamente pela palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 12, verso de número 15. Serão os versículos que nós vamos ler para que possamos fazer bom uso daquilo que esse tema, que esse programa no YouTube está propondo. Bíblia na mão, palavra no coração. A Bíblia vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o meu intuito aqui é fazer você justamente absorver essa palavra, guardar no seu coração, para você seguir os princípios de Deus e aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Vamos lá? Lucas capítulo 12, versículos número 15 em diante. A minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, mas eu preciso que você esteja aqui totalmente ligado ao assunto daquilo que a Bíblia está dizendo para nós, tá? Lucas 12, 15 vai dizer, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Esse primeiro versículo aqui já é uma total clareza daquilo que eu acabei de falar com você e você começa a entender muito bem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado e para quem será. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Bom, aqui você já começa a ter um entendimento claro daquilo que nós estamos propondo aqui nesse dia. É fazer você entender que ajuntar bens e ser totalmente frágil, ou melhor, não ter nada acumulado com Deus, não ter nenhum tipo de crédito, vamos dizer assim, ou melhor, não ter nenhum tipo de armazenamento de busca, não ter presença de Deus,
não vai fazer você ser uma pessoa próspera. Eu conheço pessoas ricas que não são prósperas. E eu conheço pessoas que são prósperas, mas não são ricas. Porque riqueza, um homem comum consegue desenvolver. Um homem comum pode trabalhar, viver de estabilidade, herdar de alguém, gastar menos do que ganha, e uma hora ele vai ficar rico. Só que prosperidade, lembra, é sobre avançar, é sobre seguir a jornada, é sobre ter êxito naquilo que Deus colocou em você, é sobre cumprir o seu propósito, e quando você cumprir esse propósito, você vai ver a plenitude de Deus sobre a sua vida. Um homem não é medido pelo que possui, muito menos medido por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem. É totalmente medido por aquilo que ele armazena e deposita em Deus. Qual nível de confiança você tem em Deus? Qual nível de confiança Deus pode ter com você naquilo que Ele coloca na sua mão? Isso é algo que vai definir muito bem sobre o quanto você é próspero. Outro tema muito importante é que a falsa prosperidade, ela pode te escravizar. E a Bíblia vai dizer isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Nós vamos falar exatamente o quanto que a falsa prosperidade pode te escravizar. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Você consegue perceber que a prosperidade não é o problema. O problema é as pessoas quererem ficar ricas e ao quererem ficar ricas passarem a amar ao dinheiro, passando a amar ao dinheiro, caindo em tentação e caindo em tentação e cobiça, elas se desviam da fé e atormentam-se com muitas dores. É aquilo que a Bíblia está dizendo. Você começa a perceber que é uma escravidão, não há algum tipo de escapatória a não ser com Deus para que a pessoa possa viver uma vida de fato próspera, porque ela mesma se coloca nessa situação. E aqui, mais uma vez, algo que você talvez já ouviu e você acaba confundindo. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não é sobre você ter do melhor, porque dinheiro é segurança, dinheiro é conforto, dinheiro realiza sonhos, dinheiro traz facilidade. Não há problema nenhum com o dinheiro. O cristão não deve ter medo de ter dinheiro. O problema do cristão é ele amar o dinheiro. Ou melhor, o problema do ser humano é ele se permitir amar ao dinheiro, fazendo com que ele caia em qualquer tipo de tentação. Você precisa entender que se você for rico ou não, você não pode permitir a riqueza ocupar o lugar de Deus, porque ela pode se tornar uma armadilha. Assim como você não pode permitir a sua família tomar o lugar de Deus, porque a própria palavra vai dizer que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus disse isso. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então não é sobre o que você tem, é sobre aquilo que você tem ocupar o lugar de Deus. Se a riqueza ocupar o lugar de Deus, seu carro ocupar o lugar de Deus, sua casa ocupar o lugar de Deus, sua empresa ocupar o lugar de Deus, sua família ocupar o lugar de Deus, está totalmente errado. É falso e enganoso aquilo que você acha que você possui, porque Deus nunca vai te dar nada para que você divida a atenção entre aquilo que Ele te deu e aquilo que Ele é. Tá bom? A verdadeira prosperidade, ela é espiritual primeiro, antes de material. Você precisa gravar isso, porque gravando isso, você está a caminho da prosperidade verdadeira. E eu quero mostrar ela para você agora. Lá em Salmos, capítulo de número 1, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia junto com você. Salmos, capítulo de número 1, versículos número 1, 2 e 3. Acredito que vocês já ouviram esse salmo, mas nós vamos parar para conseguir estudar ele e extrair ao máximo agora do texto, para que possamos chegar ao final dessa aula aqui. E você que está aqui, já está gostando do conteúdo, eu quero que você me siga aqui, ative as notificações, comente qual o tema que você deseja aprender, qual tema você deseja mergulhar, qual tema você deseja vir aqui no Bíblia na Mão, Palavra no Coração. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas almas através do conhecimento e através do poder de Deus. Vamos lá, Salmos capítulo 1, versículo 1, e o tema de agora é a verdadeira prosperidade, ela é espiritual antes de material, e nós vamos ver agora. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. E ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui você consegue perceber perfeitamente que existe um caminho, existe algo que você pode viver, que vai fazer você ter sucesso. E o sucesso
também não pode ser comparado àquilo que você tem. Sucesso não pode ser comparado ao momento em que você está vivendo. Sucesso é comparado às suas atitudes. E você consegue ver no versículo 1, 2 e 3. E quando você consegue se desviar do mal, quando você consegue obedecer aquilo que Deus tem para você, automaticamente você alcança sucesso e tudo quanto você fizer prospera. Algumas outras traduções vão estar no versículo 3 dessa forma. E tudo que ele faz será próspero ou prosperará. Você consegue perceber que aquilo que Deus preparou para você não está limitado a nenhum tipo de material. Mas, na verdade, o material vai ser um instrumento de Deus para que você possa alcançar como testemunho a vida de muitas pessoas que também viverão o mesmo tipo de transformação. E eu quero que você, antes de terminar essa aula, você comente aqui o quanto você precisava de ouvir isso, quanto você precisava de receber essa direção, quanto você precisa desse acompanhamento aqui semanal, para que em cada semana nós abordemos um tema e em 3 aulas, nesse tema dividido, nós vamos conseguir aqui falar bastante sobre o quanto a Bíblia pode ser algo cotidiano e transformador para as nossas vidas. Eu preciso que você entenda que a prosperidade que Deus preparou para você não vai começar no seu bolso, na sua conta, muito menos nos seus bens, mas ela vai começar no seu coração, na sua alma e no seu espírito. E eu quero que você termine essa semana sendo mais próspero do que você já é. Eu acredito que através dessas 3 aulas aqui, até sexta-feira, nós temos um encontro, você vai terminar essas aulas aqui, essa semana, muito mais próspero, sabendo que independente se você mora na casa dos seus sonhos ou não, se você tem o carro dos sonhos ou não, o que importa é que você é próspero, porque você tem avançado a cada dia que passa e você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E eu tenho um convite para você. Quarta-feira agora, você precisa estar na próxima aula. Essas aulas aqui são um conjunto. E uma vez por semana, nós vamos falar do tema. O tema ainda vai ser Deus quer que você prospere. E eu preciso que você avalie a sua vida se você está se baseando a sua prosperidade naquilo que você tem ou naquilo que Deus te deu. Só que quarta-feira vai ser algo inédito e muito transformador. Você entendeu que a prosperidade vai muito além de riquezas e ela não vai se limitar àquilo que você tem, você não pode perder o próximo episódio, onde eu vou te mostrar a verdadeira chave da prosperidade. E eu só falo isso na quarta-feira para que você entenda e saiba muito bem aquilo que Deus preparou para a sua vida. Um beijo no coração, esse é mais um episódio esse é o primeiro episódio do Bíblia na Mão, Palavra no Coração. Deus te abençoe.